Esse é o vídeo de suporte 2 de 2, referente ao capítulo 11, Compostos heterocíclicos e seus derivados, parte 2, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica, da Universidade Federal de Lavras. Antes da gente avançar para as próximas sínteses, vamos fazer uma revisão sobre o que são grupos doadores de densidade eletrônica do anel aromático e grupos retiradores de densidade eletrônica no anel aromático. A anilina, que é esse líquido amarelo que você está vendo aqui, é um anel aromático, dá uma olhada na estrutura. É um anel aromático vizinho ao nitrogênio, 2 hidrogênios e aqui um par de elétrons livre que está exatamente vizinho a esse sistema cíclico aromático. Qual que é a consequência de ter um par de elétrons livre vizinho ao anel aromático? Esse par de elétrons, em determinado momento, ele pode ocupar um orbital p. Ele pode se alinhar a esse orbital p que está fazendo essa dupla ligação carbono-carbono que você está vendo aqui. O fato de existir, então, um par de elétrons livre que possa se alinhar a essa dupla ligação faz com que esse par de elétrons possa formar uma dupla nessa posição, quebrando essa ligação π, que vai para o átomo de carbono que está em orto, na posição orto em relação a esse grupo NH2. Então, olha aqui, o par de elétrons se sobrepõe a esse orbital p, forma uma dupla. Como o nitrogênio faz uma quarta ligação, ele adquire uma carga positiva, mas olha a consequência principal. O par de elétrons dessa ligação dupla se rompe, vem para o carbono que está na posição em orto. Daqui, esse par de elétrons também no orbital p está de frente a essa dupla, que é uma sobreposição lateral de orbitais p também. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode se sobrepor ao orbital p dessa dupla, quebrando essa ligação π, que vai na direção do carbono que está na posição para. Agora, esse par de elétrons aqui também pode se sobrepor ao orbital p que está aqui. Ou ele pode voltar, ou ele pode ir aqui para frente. O resultado é que a gente forma uma dupla nessa posição, essa ligação π se rompe e vai para o carbono que está na outra posição orto, na posição orto que está à nossa esquerda. Por fim, esse par de elétrons no orbital p está alinhado também com essa dupla carbono-nitrogênio. Isso quer dizer que ele pode se sobrepor esse orbital p, formar uma dupla aqui, quebrando essa ligação π que vai para o átomo de nitrogênio, restaurando seu par de elétrons livre a sua carga neutra. Então, na molécula de anilina, o fato de existir esse par de elétrons livre vizinho ao anel aromático coloca carga negativa nos carbonos que estão em orto e no carbono que está em para. Estão vendo? Ele é um doador de densidade eletrônica no anel aromático. Ele manda, ele leva a densidade eletrônica. Ele aumenta a carga negativa dos carbonos que estão em orto e do carbono que está em para. Agora, olha a diferença que existe nesse composto aqui, o nitrobenzeno. O nitrobenzeno, esse nitrogênio agora não tem pares de elétrons livres. Ao contrário, ele é uma dupla ligação nitrogênio-oxigênio vizinho ao anel aromático. O fato de existir agora uma ligação π conectada diretamente ao anel aromático, qual que é a consequência principal nesse caso aqui? Agora eu não tenho mais um grupo que pode doar a densidade eletrônica. Agora o nitrogênio positivo, não tem como ele mandar carga negativa para o anel aromático. Mas tem como acontecer o contrário. O nitrogênio, por ser eletronegativo, ele pode puxar esse par de elétrons da ligação dupla na direção dele. Quando ele fizer isso, esse par de elétrons for atraído na direção do oxigênio, esse par de elétrons pode ser atraído na direção do nitrogênio para não permitir o nitrogênio perder uma das suas ligações. Olha o resultado disso. Como isso aqui no espaço está tudo alinhado, dupla ligação, ligação simples, ligação dupla. São orbitais p que estão alinhados consecutivamente. Esse par de elétrons pode vir para cá, formar uma ligação dupla carbono-nitrogênio. Essa dupla nitrogênio-oxigênio se rompe e vai para o átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Isso faz aparecer aqui, ao contrário do caso anterior, faz aparecer um carbocátion, um carbono deficiente em densidade eletrônica. Esse carbocátion é um orbital p vazio. Esse orbital p vazio vai estar alinhado com os orbitais p dessa dupla. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode se movimentar na direção do carbocátion para formar uma dupla nessa posição, enquanto faz aparecer agora um orbital p vazio aqui. Se o par de elétrons sai daqui e forma uma dupla nessa posição, esse carbono perde uma ligação e, portanto, adquire uma carga positiva, vira um carbocátion, alinhado com essa dupla e com essa, o que quer dizer que essa dupla pode se movimentar, o par de elétrons dessa dupla pode se movimentar para cá, formando uma ligação π aqui, e um carbocátion aparecendo nessa posição.
Do mesmo jeito, esse carbocátion está alinhado com essa dupla. Se ela se movimentar para cá, ao mesmo tempo esse par de elétrons já pode formar uma ligação dupla com o nitrogênio e eu restauro a estrutura neutra do nitrobenzeno. Então, olha a diferença do nitrobenzeno para a anilina. Enquanto a anilina colocava carga negativa nos carbonos orto e para, o nitrobenzeno, esse grupo nitro, coloca carga positiva. Ele retira a densidade eletrônica, ele drena a densidade eletrônica do anel aromático, deixando ele positivo ao invés de deixar ele negativo. Aqui estão os grupos que são doadores de densidade eletrônica. Eles vão colocar carga negativa nos carbonos orto e para. Aqui são os grupos retiradores de densidade eletrônica. Eles vão colocar carga positiva nos carbonos orto e para. Repara o padrão. É um átomo ligado a uma ligação, ligado a um outro por ligação π. Tá vendo aqui? Ligação tripla. É um átomo ligado a outra por ligação π. É um átomo ligado a outra por ligação π. Esses grupos eles retiram densidade eletrônica por ressonância do anel aromático. Aqui são átomos que têm pares de elétrons livres diretamente ligados ao anel aromático. Esses pares de elétrons podem entrar em ressonância com o anel aromático e mandar carga negativa para os carbonos que estão em orto e para os carbonos que estão em para. Isso daqui a gente não vai entrar em muito mais detalhes, é só uma revisão rápida para que você esteja consciente disso nas reações que nós vamos estudar agora. As sínteses que nós vamos observar a partir de agora, já que elas envolvem um pouco desse raciocínio de grupos retiradores de densidade eletrônica no anel aromático e grupos doadores. Então a primeira delas, que envolve esse tipo de raciocínio, é a síntese de alcaloides quinolínicos. Isso daqui é um alcaloide quinolínico. Está aqui o núcleo quinolina dessa estrutura. Essa síntese foi desenvolvida pelo Oskar Doebner. Como que ele montou esse núcleo aqui no laboratório? Ele misturou derivados de anilina. Isso quer dizer que não precisa ser anilina necessariamente. Aqui pode ter coisas conectadas ao anel aromático. Derivados de benzaldeído, ou seja, eu posso ter coisas conectadas aqui também. E essa substância, o ácido 2-oxopropanoico. E colocou a quantidade catalítica de ácido clorídrico. Olha o resultado aqui. Esse anel aromático aqui veio da anilina. Estão vendo? Qualquer que seja o grupo R conectado aqui, termina conectado aqui em volta. Esse nitrogênio veio aqui desse nitrogênio. Já esse carbono aqui, e esse anel aromático com o grupo R' só pode ter vindo do aldeído. Mas e o restante aqui da estrutura? Como que ela aparece? Então, como eu já disse, esse carbono aqui, só pode ser esse carbono aqui. Se esse carbono está acoplado a esse anel aromático com o grupo R' e esse anel aromático com o grupo R' está aqui, então esse carbono necessariamente tem que ser esse. Esse anel aromático necessariamente é esse. O nitrogênio necessariamente é o de cá. E o restante? Se eu numerar aqui, se eu nomear carbono A, da carboxila, tá? Aqui é a carboxila, carbono A. Tem mais um carbono e mais outro, B e o C. Que é exatamente os dois que eu tenho aqui, carbono B e C. Então, essa parte da estrutura vem da molécula de ácido 2-oxopropanoico. Aqui vem do benzaldeído e aqui vem da anilina. E eu acabo com esse núcleo central aqui, que é o núcleo quinolina, que está presente em um monte de alcaloides, que tem atividade biológica muito interessante do ponto de vista farmacológico. Qual que é o mecanismo que leva à formação desse núcleo quinolínico? Como que eu tenho esse acoplamento entre essas três moléculas? Num primeiro momento, como o meio está ácido, o composto carbonílico vai estar protonado. Composto carbonílico protonado, aqui eu tenho um centro ainda mais positivo. E aqui a amina, par de elétrons livres, vai acabar atacando aquela carbonila para formar uma imina, como você já sabe aí já há bastante tempo nesse curso. Aminas primárias reagem com carbonila para formar imina. Como o meio está ácido, eu vou manter aqui a imina protonada. Isso daqui, na verdade, é um íon imínio. Isso quer dizer que esse carbono aqui é eletrofílico. Essa dupla está polarizada na direção do nitrogênio, já que ele está positivo, mais eletronegativo. Então aqui é um centro que sofre ataques nucleofílicos muito fácil. Agora vamos lembrar de outra molécula que está presente aí no meio reacional, o ácido 2-oxopropanoico. Em meio ácido, eu vou acelerar a formação do enol. Lembra que eu mostrei lá no slide anterior que era uma carbonila, que é um grupo CH3. Mas
uma carbonila de cetona em meio ácido, eu vou catalisar a formação do enol. E esse enol agora, eu tenho esse carbono mais nucleofílico do que o normal, porque existe ressonância agora no enol. Esse par de elétrons forma uma dupla, quebrando essa ligação π que vem na direção desse carbono, deixando ele negativo e mais disposto a atacar centros positivos, como por exemplo esse daqui. Então, quando a ressonância ocorre, a dupla se forma aqui, carbono-oxigênio, essa ligação π se rompe, vem para esse carbono e daqui ele já se acopla a esse carbono de baixo. Quando esse carbono usa esse par de elétrons para se acoplar aqui, essa ligação π se rompe, vai na direção do nitrogênio, deixando ele neutro, ao mesmo tempo que se forma essa ligação carbono-carbono. Estão vendo aqui? Isso explica como a amina, o aldeído e o ácido 2-oxopropanoico se acoplam para formar esse intermediário. Mas isso daqui ainda não é um alcaloide quinolínico. Como que essa molécula continua reagindo para formar um sistema cíclico aqui nessa parte? Você está vendo a molécula nessa conformação, mas ela não é a única possível. Essa ligação simples pode girar em torno dela mesma e, por exemplo, colocar essa cadeia carbônica orientada para a esquerda ao invés de orientar para a direita. E aí, olha o que eu tenho aqui nessa parte da molécula, uma carbonila de cetona, um centro positivo nessa posição. E vamos reparar aqui nessa parte da estrutura. Lembra que nós revisamos que nitrogênio com par de elétrons livres é doador de densidade eletrônica no anel aromático? O que a ressonância faz? Esse par de elétrons faz uma ligação dupla aqui, quebrando essa ligação π que vem para esse carbono, colocando a carga negativa aqui no carbono em orto. E olha esse carbono em orto, agora negativo, próximo no espaço aqui dessa carga positiva. Ele vai promover um ataque nucleofílico e vai fechar um sistema cíclico do carbono em orto com esse carbono carbonílico. Quando o ataque ocorre, inicialmente forma o alcóxido protônio e dá origem a um grupo OH neutro. Olha o intermediário que aparece. Esse fechamento ocorreu entre o carbono orto e a carbonila, auxiliado pelo grupo doador de densidade eletrônica do anel aromático, que fez com que essa ligação aqui se formasse. Uma vez agora que isso aconteceu, eu perdi a aromaticidade do sistema. Aqui, o anel que era aromático agora não é mais. Porque agora eu tenho um carbono sp3 aqui, que está interrompendo a aromaticidade do sistema. Na próxima etapa, se eu remover esse hidrogênio daqui, se uma base remover esse hidrogênio daqui, o par de elétrons pode voltar para cá, formar uma dupla com esse orbital P, quebrar essa ligação π que volta para o nitrogênio, formando agora, de novo, um nitrogênio neutro e restaurando a aromaticidade do sistema. Essa reação que você viu aqui, acabou de ver, segue o padrão de substituição eletrofílica aromático que você estudou lá na disciplina GQI 106, Química Orgânica 1. Está vendo aqui? Eu troquei o hidrogênio que estava aqui por essa ligação carbono-carbono que dá origem a esse sistema cíclico, que ainda não é o sistema quinolínico. Numa próxima etapa, repara o seguinte: se uma base remover esse hidrogênio que está aqui vizinho a esse grupo OH, olha o que vai acontecer. Removendo esse hidrogênio, o par de elétrons forma uma dupla nessa posição e expulsa o grupo OH, que pode sair, por exemplo, na forma de uma molécula de água neutra. Isso dá origem a essa molécula final. Por que isso valeu tanto a pena? Carbonila conjugada com dupla, conjugada com anel aromático, conjugada com nitrogênio que tem um par de elétrons livre. Isso é um grande sistema conjugado que se estabiliza por ressonância e neutro. Então vale a pena tirar esse hidrogênio daqui para formar uma dupla nessa posição. Só que uma vez que aparece esse composto, agora vai ser muito difícil impedir que o próprio oxigênio do ar promova uma oxidação final, levando à aromatização desse sistema. Isso vale muito a pena porque agora, além desse anel aromático, eu formo esse anel aromático vizinho, um anel aromático único, completamente conjugado, que está em ressonância com essa carboxila e também com o anel aromático que veio do aldeído aqui embaixo. Essa oxidação aqui é muito difícil de ser impedida em laboratório, ela vai acabar ocorrendo para levar o sistema quinolínico final. E o porquê disso? Por que é muito difícil impedir a oxidação nessa posição e a formação de uma dupla nitrogênio-carbono? Qual que é o mecanismo que está por trás dessa oxidação? De novo, pessoal, o oxigênio molecular é um radical. Ele pode remover o hidrogênio que está aqui de forma radicalar.
E aí o radical orgânico formado vai se estabilizar por ressonância em todo esse sistema conjugado que você está vendo. Então tem muitas possibilidades de ressonância, muitas estruturas que vão estabilizar esse radical. Então vai ser muito difícil impedir o oxigênio de remover esse hidrogênio daí. Numa segunda etapa vai formar o hidroperóxido, como você já viu no vídeo anterior. E o hidroperóxido tem uma ligação ainda muito frágil, que é essa ligação oxigênio-oxigênio. Ela vai se romper, formando aqui esse radical contendo um oxigênio com um elétron livre, o radical hidroxila, que vão procurar outras moléculas neutras para fazer a mesma coisa. Por exemplo, se esse radical orgânico encontrar outra molécula dessa, esse hidrogênio aqui, é esse hidrogênio. Todo esse grupo eu vou colocar como grupo R. Ele vai remover o hidrogênio de outra molécula, formando essa molécula neutra agora com carbono oxidado. E aí vai ser muito difícil de parar essa reação radicalar, porque conforme os radicais vão sendo formados, mais eles vão atacando outras moléculas dessa, mais radical vai sendo formado e mais dessa vai aparecendo. Depois, uma base de livros qualquer par de elétrons livre que esteja presente no seu frasco lá de reação, pode remover esse hidrogênio, que forma uma dupla nessa posição, expulsa esse grupo OH, que pode sair na forma de água ou mesmo na forma de OH-. Isso porque o que fica para trás é um grande sistema conjugado, um anel aromático aqui, ó, o sistema quinolínico, ele é aromático. Então vale muito a pena ser formado ele, vale muito a pena formar uma dupla ligação nessa posição. Então a oxidação nesse caso é mais difícil de ser controlada do que a oxidação que a gente viu nos casos do vídeo anterior, de 1,4 de hidropiridina. Então, exemplos de quinolinas que podem ser obtidas em laboratório. Se você usar a anilina e o ácido 2-óxido propanoico, misturar isso com ácido clorídrico e formar aldeído, olha o resultado, você termina com essa quinolina. Por que agora eu não tenho nada acoplado aqui, ó? Porque agora esse carbono é o que dá origem a esse carbono aqui, de acordo com o mecanismo. Esses 3 carbonos são esses 3 carbonos aqui. E essa parte aqui da estrutura veio da molécula de anilina. Então, como aqui são 2 hidrogênios, eu termino acoplado com só um hidrogênio aqui, ó, desse lado de cá. Esse carbono que você está vendo aqui é esse carbono. Agora, se eu usar benzaldeído, olha a diferença. Esse carbono fornece esse carbono aqui. Agora, um dos hidrogênios, um dos lados é um hidrogênio, do outro é um anel aromático. O grupo anel aromático permanece aqui, ó, dando origem a essa quinolina com essa estrutura. Olha como a gente consegue fazer quinolinas com esqueleto carbônico completamente diferente um do outro. Se eu usar esse aldeído agora, que está ligado à carbonila diretamente a um grupo térquico-butil, eu termino com o grupo térquico-butil necessariamente nesse carbono aqui. Se eu usar o furfuraldeído, que é esse composto aqui, ó, esse carbono dá origem a esse carbono e esse anel furano termina acoplado aqui ao sistema quinolínico. Então a estrutura da quinolina vai variar em função da estrutura dos reagentes que você usa no laboratório. Se eu também tiver substituintes aqui em volta da anilina, esses substituintes vão terminar em volta aqui desse anel aromático que está à nossa esquerda na estrutura. Então variou a estrutura dos reagentes, eu vou variando a estrutura dos produtos nesse tipo de reação. Outro tipo de alcaloide extremamente importante do ponto de vista comercial e farmacológico são os alcaloides tetraidroisoquinolínicos. Essa síntese funciona quando você usa derivados dessa substância aqui, repara que agora é um anel aromático ligado a grupamentos que estejam aqui em volta, grupamentos R, um grupo etil, CH2CH2 e uma amina primária, um grupo NH2. Misturando derivados desse reagente com derivados de benzaldeído, uma carbonila de aldeído, um anel aromático, um grupo R'. Colocando meio suficientemente ácido para ativar a reação, eu termino com esse núcleo que você está vendo aqui, ó. Isso daqui é o núcleo tetraidroisoquinolínico. Agora o nitrogênio, em vez de estar vizinho ao anel aromático da esquerda, ele está separado aqui, ó, por um carbono. Tá vendo? Agora, como que essa reação ocorre? Vamos tentar entender a estrutura do produto em função da estrutura dos reagentes. Se eu olhar bem, esses carbonos 1 e 2 aqui, ó, são esses carbonos 1 e 2. Então, ó, esse anel aromático fornece esse anel aromático na molécula. Esses 2 carbonos fornecem esses 2 carbonos aqui em cima. Esse nitrogênio, obviamente, é esse nitrogênio.
Agora repara bem que esse carbono aqui do aldeído, ó, ligado ao anel aromático com o grupo R', está aqui, esse carbono do aldeído ligado ao anel aromático com o grupo R'. O que se sabe dessa síntese é que os grupos R aqui em volta forem doadores de densidade eletrônica e os grupos R' forem retiradores de densidade eletrônica, essa reação ocorre com mais facilidade no laboratório. Ela acaba ocorrendo com maior rendimento também. Um exemplo de alcaloide desse tipo, alcaloide tetrahidroisoquinolínico, é essa substância aqui, a codamina, uma substância com forte ação analgésica. Ela é extraída dessa planta aqui, a papoula do Oriente, a Papaver soniferum, só que você não precisa necessariamente extrair essa substância da planta. Você pode sintetizar isso daqui no laboratório sem problema nenhum. É o que a gente vai aprender a fazer agora, como montar uma estrutura complexa desse tipo no laboratório utilizando síntese orgânica. Então vamos focar de novo a atenção no que eu falei aqui, ó. Quando aqui esses grupos R são doadores de densidade eletrônica, a reação melhora. Quando os grupos R' são retiradores de densidade eletrônica, a reação melhora para produzir esse núcleo que você está vendo aqui. Como que isso foi descoberto? Isso foi descoberto e também foi melhorado. Então, ó, quando os químicos descobriram que aqui era melhor ter grupos doadores de densidade eletrônica, eles começaram a analisar. Ok, se é melhor ter grupo doador, vamos analisar em qual posição é melhor que esse grupo doador de densidade eletrônica esteja. Um grupo metóxico igual esse é um grupo doador de densidade eletrônica, porque os pares de elétrons livres do oxigênio, ó, podem entrar em ressonância com o anel aromático e levar a densidade eletrônica para ele. Então eles colocaram primeiro um grupo doador de densidade eletrônica aqui na posição orto em relação a essa cadeia lateral. Usaram o benzaldeído, colocaram o meio suficientemente ácido e a reação ocorreu produzindo esse composto, esse alcaloide tetrahidroisoquinolínico. Quando eles foram avaliar o rendimento dessa síntese, eles obtiveram só 30% de rendimento. Então eles decidiram fazer o seguinte: vamos avaliar a influência desse grupo em outro lugar do anel aromático e vamos manter tudo igual. Vamos fazer um segundo experimento também com o benzaldeído, com o mesmo pH, o mesmo tempo de reação, o mesmo solvente, tudo igual, só mudando a posição desse grupo doador de densidade eletrônica. Quando eles colocaram um grupo doador de densidade eletrônica em meta em relação à cadeia carbônica, o rendimento da reação subiu, foi para 50%, indicando que aqui, esse grupo nessa posição está fazendo alguma coisa para ajudar essa síntese a acontecer de maneira mais rápida no laboratório. Então eles decidiram colocar agora em para, na posição para em relação à cadeia carbônica. Quando eles fizeram essa síntese, mantendo tudo igual, mesmo reagente, mesmo pH, mesmo solvente, mesmo tempo de reação, o rendimento caiu para 26%. Então eles entenderam, opa, o melhor lugar para esse grupo doador de densidade eletrônica está nessa posição meta. Agora, será que se eu colocar grupos em volta desse anel aromático eu também não consigo aumentar esse rendimento? Então, já que essa é a melhor molécula, vamos fixar ela. E eles entenderam que aqui era melhor ter grupo retirador de densidade eletrônica, por exemplo, um grupo nitro. Então, eles começaram a avaliar. Vamos ver em qual posição é melhor que esse grupo nitro esteja. E começaram a partir desse composto aqui, o ortonitrobenzaldeído. Obtiveram essa estrutura. E o rendimento subiu para 70%, de 50% que era quando eu não tinha nada, com o grupo nitro ele vai para 70%, indicando que isso daqui está ajudando de alguma forma. Decidiram testar agora com o grupo nitro na posição meta em relação ao aldeído. Obtiveram essa estrutura, quando foram calcular o rendimento, caiu de volta para 50%. Então decidiram manter tudo igual e agora colocar o grupo nitro na posição para. Quando eles fizeram isso, o rendimento subiu para 95%. Eles acharam a melhor condição para sintetizar um alcaloide tetrahidroisoquinolínico. É melhor que tenha um grupo doador de densidade eletrônica nessa posição meta, que termina aqui, e é melhor que tenha um grupo retirador de densidade eletrônica no aldeído nessa posição em para. Por que isso está acontecendo? Quando a gente analisa o mecanismo dessa reação, a gente consegue ter uma visão mais clara do que esses grupos estão fazendo para acelerar a reação que forma o alcaloide tetrahidroisoquinolínico. Na primeira etapa, a amina primária vai reagir com o aldeído por uma reação que você já conhece, a formação de imina. Só que olha o seguinte, pessoal, quando eu tenho aqui
um grupo retirador de densidade eletrônica, esse grupo está puxando densidade eletrônica na direção dele e aumentando a carga positiva aqui, ó. Grupos retiradores de densidade eletrônica colocam carga positiva nessa região, deixando essa uma região muito mais positiva e mais suscetível a sofrer um ataque nucleofílico. É por isso que o grupo nitro acaba acelerando essa primeira etapa para formar a imina inicial, que se obtém como intermediário dessa reação. Quando esse grupo nitro está aqui na posição orto, ele também coloca carga positiva aqui, mas agora ele já oferece impedimento estérico, dificulta a amina atacar aqui e, portanto, o rendimento da reação cai. O rendimento não cai tanto porque um grupo nitro aqui nessa posição orto também ajuda a colocar carga positiva aqui. É por isso, então, que é melhor ter grupos retiradores de densidade eletrônica no aldeído, porque eles aumentam a carga positiva e favorecem a formação da imina inicial. Agora, no segundo momento, agora que se formou essa imina, essa cadeia carbônica, pessoal, não tem que estar assim linear no espaço. Imagina que essa cadeia carbônica, na verdade, possa estar assim, ó. Ao invés de estar reto, ela tombe aqui, ó. Em vez de vir aqui para frente, ela vem aqui para baixo nessa direção, ó. Tá aqui esse anel aromático, é esse. Esses dois carbonos são esses dois carbonos. O nitrogênio é esse, ó. Agora, em vez de vir aqui para frente, ela tombou aqui para baixo. Tombando aqui para baixo, repara que esse carbono é positivo e é muito eletrofílico, porque ele está ligado por uma dupla ligação nitrogênio positivo. Agora vamos olhar aqui o anel aromático e a presença desse cara na posição meta em relação a essa cadeia carbônica. Quando a ressonância ocorre aqui no anel aromático, ó, esse par de elétrons pode vir para cá, essa dupla pode vir para cá, esse par de elétrons pode vir aqui para a posição para. Esse oxigênio doa densidade eletrônica para as posições orto e para a posição para do anel aromático. Quando o par de elétrons vem para essa posição para, essa carga negativa vai ficar de frente para essa carga positiva. Isso vai induzir a formação do sistema cíclico. E ela foi promovida por causa desse grupo doador de densidade eletrônica que você está vendo aqui. Quando ele conjuga, ele forma uma dupla aqui, essa dupla se rompe e vem para essa posição, ó. Forma a dupla que estava aqui se rompe e vem para essa posição. Esse par de elétrons vem para esse carbono impar e daqui ele já se acopla, ó, ao carbono da imina, ao carbono do íon imínio. Essa ligação aqui foi feita com a dupla, com o par de elétrons dessa ligação dupla. Agora eu perdi a aromaticidade do anel aromático. Eu tenho aqui um carbono sp3. Para recuperar ela, o que pode acontecer? Se uma base remover esse hidrogênio daqui, que agora ficou extremamente ácido, olha o que vai acontecer. Quando a base tirar esse hidrogênio daqui, o par de elétrons pode voltar para cá, formar uma dupla nessa posição e empurrar esse par de elétrons dessa ligação π para essa posição, que quebra essa ligação π e volta para o átomo de oxigênio, voltando então a formar um sistema aromático. Isso de novo é uma substituição eletrofílica aromática que você estudou em Química Orgânica 1. Olha por que o grupo doador de densidade eletrônica na posição meta acelera essa reação. Porque ele coloca carga negativa aqui e acelera a formação desse sistema cíclico que você está vendo nessa posição aqui da molécula. Então, qualquer grupo doador de densidade eletrônica aqui nessa posição sempre vai acelerar essa síntese, sempre vai deixá-la mais rápido e mais fácil de se fazer no laboratório. Ela vai exigir condições menos agressivas. Agora, esse é o único isômero que pode ser formado? Quando eu reajo essa molécula aqui, que você acabou de ver, com essa, esse é o único produto? Será que não existe outra possibilidade? Nós não conversamos que esse grupo doa densidade eletrônica colocando carga negativa em orto e carga negativa em para? Ok, por causa desse grupo, ele colocou carga negativa aqui em para e fechou o sistema cíclico aqui. Mas não poderia ser formada essa outra molécula aqui, um isômero de posição? Como essa molécula apareceria? Presta atenção aqui comigo. Esse carbono, ó, é esse carbono aqui. Nessa molécula que você está vendo, o ciclo se fechou por esse carbono, que é esse carbono aqui. Mas a ressonância não coloca carga negativa aqui também? Se ela coloca carga negativa aqui também, ó, eu não poderia ter um par de elétrons aqui se acoplado à imina por esse carbono fechando o ciclo aqui nessa posição
ao invés de fechar o ciclo aqui pela parte de baixo, esse anel aromático não poderia ficar vizinho ao grupo metóxi, ao invés de ficar exatamente contra o grupo metóxi? A resposta é que não. Esse produto aqui não vai acabar aparecendo nessa síntese. Por que não? Para formar esse produto, a cadeia carbônica teria que se orientar para esse lado de cá. E eu teria que aproximar esse grupo aqui, que tem elétrons livres, desse anel aromático. Isso daqui vai causar repulsão espacial entre esses dois grupos e eu não vou conseguir essa aproximação necessária para que esse par de elétrons aqui se acople aqui. É mais fácil que essa cadeia carbônica se oriente para cá, o mais distante possível desse grupo. Se isso fosse possível, a ressonância aqui iria colocar o par de elétrons no carbono órtho, daquele já acoplaria, a esse carbono aqui da imina, formando esse ciclo. E aí, para recuperar a aromaticidade desse sistema, ainda tem um outro problema. Olha onde está o hidrogênio nessa molécula para poder ser removido, então restaurar a aromaticidade do sistema. Uma base teria que acessar essa parte aqui interna, tirar esse hidrogênio daqui, fechar aqui uma dupla, voltar o par de elétrons para o oxigênio e restaurar a aromaticidade do sistema. Olha como ele está numa região congestionada, difícil de ser removida. Então tem dois grandes motivos para não justificar a formação desse composto aqui. Realmente ele não aparece, acaba aparecendo 100% desse produto aqui. O isômero de posição possível acaba não aparecendo por causa dessa série de coisas que nós acabamos de ver aqui. Outra síntese que envolve um raciocínio muito parecido é a formação do sistema tetrahidrocarbolina, que também é uma classe de molécula importante do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista de síntese. Essa síntese funciona basicamente seguindo o mesmo raciocínio. Você tem que usar derivados de triptamina, que é esse pó branco que você está vendo aqui. Ó. Eu posso ter grupos em volta nesse anel aromático que eles terminam no produto também. E aí eu posso usar derivados de aldeídos e cetonas em meio suficientemente ácido, e olha o que acaba acontecendo. Esse carbono aqui, ó, fornece esse carbono de um novo ciclo agora à direita da estrutura. Eu tenho 3 sistemas cíclicos na estrutura final. Qualquer que sejam os grupos que você traz aqui, R' e R2', eles terminam acoplados aqui. Ó. Esse é o carbono da carbonila e esse oxigênio acaba saindo de alguma forma, a gente vai olhar depois no mecanismo. Então, quando eu uso a triptamina, que é essa estrutura aqui, ó, vamos ver que moléculas podem ser obtidas. Alguns exemplos, obviamente. Quando você usa triptamina, acetaldeído e meio suficientemente ácido, olha o produto. Você fecha um ciclo aqui à direita da estrutura, estava aberta, agora você fecha um ciclo. E esse carbono de aldeído é esse carbono aqui. O grupo CH3 que ele trouxe termina acoplado aqui também. O hidrogênio termina aqui também, mas eu não preciso representar a ligação carbono-hidrogênio, estruturas orgânicas. Se eu usar triptamina e acetona, olha o que eu termino formando. O carbono da acetona está aqui e os dois grupos CH3 que ela trouxe estão conectados aqui. Conforme eu vou variando a estrutura do aldeído ou a estrutura da acetona, eu vou tendo tetrahidrocarbolinas com estruturas diferentes. Se eu usar benzaldeído, ó, eu termino aqui com um anel aromático e também um átomo de hidrogênio não representado. Se eu usar agora terc-butil-metilcetona, eu fecho aqui um sistema cíclico do mesmo jeito com um grupo metil e um grupo terc-butil, todos na mesma estrutura. Ó. Então eu posso formar diversos tipos de derivados tetrahidrocarbolínicos variando a estrutura do aldeído ou da acetona que eu estou utilizando no laboratório. Então olha a grande versatilidade que essa síntese tem também. E qual que é o mecanismo que explica a formação de um sistema cíclico nesse caso? Mesma história. Tem uma amina primária e um aldeído. Isso quer dizer que eu vou formar uma imina. Em meio ácido, essa imina vai estar protonada. E olha mais uma vez, um carbono positivo eletrofílico vizinho a esse sistema. Isso quer dizer que se eu vou fechar um ciclo aqui, esse carbono tem que ser negativo de alguma forma. Como que a ressonância aqui colocaria um par de elétrons aqui nessa posição? Não esquece que o nitrogênio, o par de elétrons livre dele, está alinhado no anel aromático em ressonância com ele. Se esse par de elétrons vier para cá, formar uma dupla aqui, essa dupla pode vir para cá, forçando essa ligação π a se romper e vir para esse carbono aqui.
Quando esse par de elétrons vier para esse carbono, daqui ele já pode atacar o carbono positivo e fechar um sistema cíclico. Então já posso representar tudo num desenho único. Ó. A ressonância forma uma dupla aqui, quebra essa ligação π e vem para cá, porque aqui tem um orbital p. Essa dupla se rompe e vem para esse carbono, e daqui ele já se acopla ao carbono positivo do íon imínio, formando essa ligação carbono-carbono. Obviamente isso fez eu perder a aromaticidade do sistema. Mas se uma base remover esse hidrogênio daqui, o par de elétrons pode formar uma dupla com esse orbital p, essa ligação π pode se quebrar e formar nessa posição. Quando ela se formar aqui, essa ligação π se rompe, vai na direção do nitrogênio e restaura o anel aromático e a carga neutra, dando origem a esse sistema final, a molécula tetrahidrocarbolina que você está vendo aqui. Ó. Então o mecanismo não difere muito do que você já acabou de ver no exemplo anterior. Do mesmo jeito que você viu que essas moléculas sofrem oxidação facilmente, as tetrahidroisoquinolinas e a tetrahidrocarbolinas, elas também podem ser oxidadas. Você pode induzir essa oxidação usando algum reagente, ou você pode simplesmente esquecer essa molécula lá no laboratório e com o tempo ela vai ser oxidada. É bem verdade que essa daqui se oxida com mais dificuldade, é mais fácil manter essa estrutura assim. Então é mais normal que no laboratório a gente use um agente oxidante, mas o tempo também pode promover a oxidação para formar esse composto. Ó. Eu aromatizo esse sistema, esse anel aqui, tá vendo? Então o que era uma tetrahidroisoquinolina se transforma numa isoquinolina. Esse é o anel isoquinolínico. Isso também é um alcaloide e muitas vezes isso daqui também tem uma propriedade farmacológica interessante. Então às vezes você quer de fato isso daqui, você quer a isoquinolina, não a tetrahidroisoquinolina. Outra molécula que também sofre esse tipo de reação são as tetrahidrocarbolinas. Do mesmo jeito esse anel aqui, ó, é exatamente igual a esse. Ele pode sofrer uma oxidação para se transformar numa carbolina. Agora, isso daqui é o sistema carbolina. Do mesmo jeito, às vezes você quer essa estrutura, você não quer essa. Agora, como que ocorre essa reação? Pessoal, o mecanismo é muito semelhante. Você já sabe como esse mecanismo ocorre. Hidrogênios que estejam vizinho ao anel aromático, eles podem ser removidos por uma reação radicalar muito fácil. O oxigênio pode remover esse hidrogênio daí para formar um radical orgânico, porque ele se estabiliza por ressonância. Uma vez removido o hidrogênio daqui, eu formo um radical hidroperóxido que pode usar esse elétron para se acoplar com esse daqui e formar uma ligação covalente, dando origem ao hidroperóxido orgânico. Como você já sabe, essa ligação é frágil, se rompe, dando origem agora a dois radicais, esse e esse. E os dois começam a procurar novas moléculas dessa para submeter a formação de novos radicais orgânicos. É por isso que uma vez que se inicia, fica difícil de parar. Agora então, esse radical pode encontrar com outra molécula dessa, capturar o hidrogênio, formando outro radical orgânico que se estabiliza por ressonância, uma molécula neutra. Agora esse carbono foi oxidado por uma reação radicalar. Do mesmo jeito, aqui embaixo eu tenho outro hidrogênio. Esse hidrogênio vai reagir com oxigênio para colocar outro hidroxila aqui embaixo também, pelo mesmo caminho. Eu não vou representar de novo. Uma vez que eu oxidei o carbono de cima e o de baixo, eu tenho aqui um hidrogênio nesse nitrogênio e um hidrogênio nesse carbono. Agora é muito fácil remover essas hidroxilas por uma reação de eliminação para formar uma dupla nessa posição e uma dupla nessa. Por que é muito fácil? Remover isso daqui desse jeito significa aromatizar esse sistema, significa obter um composto neutro e aromático que se estabiliza muito bem. O resultado é esse composto aqui. Então, do mesmo jeito, as carbolinas também vão sofrer oxidação. Eu não vou desenhar o mecanismo porque é exatamente igual. E por fim, a última síntese que nós vamos estudar é a síntese de cumarinas, que foi feita na Universidade de Munique. É a síntese de Pechmann. Como ela ocorre? Você precisa misturar fenol, derivados de fenol, com beta de carbonílico, por exemplo, acetato de etila, e precisa de um ácido de Lewis, como por exemplo o cloreto de alumínio. Misturou esses dois, olha o que a gente consegue no final, uma cumarina. Isso daqui também é uma classe de moléculas que tem atividade biológica
muito importante, é um grupo de sistemas heterocíclicos muito valioso do ponto de vista econômico. Então é importante saber sintetizar isso no laboratório. Vamos analisar o que houve aqui. Esse anel aromático forneceu esse anel aromático da estrutura final. Esse oxigênio forneceu esse oxigênio. Agora repara aqui que eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse grupo metil só pode ser esse grupo metil. Carbono D, esse carbono D. O carbono C é esse. De alguma forma ele se acoplou ao anel aromático. O carbono B é esse. E essa carbonila é essa carbonila aqui. Então, qual que é o mecanismo que leva à formação desse sistema cíclico final? Quando você usa um ácido de Lewis, que nem o cloreto de alumínio, esse alumínio, átomo de alumínio com carga positiva, ele se coordena às carbonilas, tornando essas carbonilas mais reativas. Não esquece também que aqui eu tenho oxigênio com pares de elétrons livres, então eu vou ter alumínio coordenado aqui também. Isso quer dizer que esse grupo abandonador aqui vai ficar melhor do que ele já é. Na verdade, um oxigênio sair com carga negativa não é um grupo abandonador bom, mas se ele de alguma forma puder sair coordenado a alguma coisa, um hidrogênio ou um átomo de alumínio positivo, isso daqui vai favorecer a saída desse grupo. Então, quando eu coloco um fenol em contato com essa molécula que está coordenada aqui por cima e também por aqui, esse fenol vai atacar a carbonila do éster, quebrar a dupla. Quando ela voltar a se formar, ela expulsa esse grupo O-etil, coordenado a um átomo de alumínio, para formar aqui um éster. Eu promovi uma reação de transesterificação, dando origem a esse intermediário que você está vendo aqui. Agora, vamos lembrar que essa cadeia carbônica não precisa estar assim reta no espaço, ela pode estar curvada na direção do anel aromático. Aqui eu tenho um centro positivo. E agora olha esse oxigênio aqui que está vizinho ao anel aromático. Se ele entrar em ressonância, e ele entra, eu posso formar uma dupla aqui e colocar carga negativa no carbono que está em orto. Uma vez que um par de elétrons vem para essa posição em orto, ela fica de frente para essa carga positiva e pode promover o fechamento do sistema cíclico. Então, quando o oxigênio conjuga, forma-se uma dupla aqui, esse par de elétrons vem para o carbono em orto e daqui ele já forma uma ligação com o carbono da carbonila. Essa ligação aqui, esse par de elétrons, veio desse par de elétrons dessa ligação π. Quando a ligação se forma, a carbonila se rompe, a ligação π se rompe, vai para o oxigênio e forma um alcóxido e ele protona formando um álcool neutro. Agora, perdemos a aromaticidade do sistema de novo. Como ela se recupera? Exatamente igual você já viu antes. Uma base remove esse hidrogênio, o par de elétrons forma uma dupla com esse orbital P, essa ligação π se rompe, o par de elétrons volta para o oxigênio, deixando ele neutro e restaurando a aromaticidade do sistema. É mais uma vez uma substituição eletrofílica aromática. Numa última etapa, não foi formada a cumarina ainda, mas olha isso daqui. Esse hidrogênio é ácido por estar vizinho a uma carbonila. E é mais ácido ainda porque se eu remover ele, esse par de elétrons forma uma dupla nessa posição, expulsa o grupo OH que normalmente sai na forma de água, formando o sistema final uma cumarina. Isso daqui é um sistema aromático. Estão vendo? Tudo isso daqui é um sistema extremamente estável, o que justifica a formação desse sistema cíclico final e porque essa reação acaba acontecendo no laboratório e tem um bom rendimento. Conforme eu vario a estrutura dos reagentes, isso implica em ter estruturas de produtos diferentes. Olha isso daqui. Quando eu uso fenol, acetoacetato de etilo e cloreto de alumínio, é a cumarina que você acabou de ver. Aqui embaixo eu termino com esse grupo CH3, esse grupo metil aqui, termina acoplado aqui. Se eu usar derivados de beta de carbonílicos, por exemplo esse daqui, ao invés de um grupo metil, eu tenho um grupo terc-butil. Esse grupo terc-butil termina acoplado aqui nessa parte de baixo. O mecanismo é o mesmo. Se eu usar derivados de fenóis, por exemplo esse daqui, tenho 3 hidroxilas fenólicas, é o fluoroglucinol. Se eu usar fluoroglucinol com acetoacetato de etila, eu vou terminar com esse composto aqui. Uma das hidroxilas vai promover a transesterificação e esse carbono vai se acoplar à carbonila de cetona para fechar o sistema cíclico aqui. Eu tenho que respeitar a posição das outras hidroxilas. Esse é o produto final obtido, essa é a cumarina obtida quando eu uso esse material de partida.
Se eu usar esse derivado de composto beta de carbonílico, é a mesma história. O grupo que está aqui termina acoplado aqui, ó, nesse carbono que você está vendo nessa posição embaixo aqui dessa cumarina. E os dois grupos OH, que estavam aqui no anel aromático, eles também permanecem na mesma posição que você acabou de ver no exemplo anterior. Então você vai terminar de ler o capítulo 11, lendo os itens 3, 4, 5 e 6 da apostila, e vai fazer os exercícios 3, 4, 5 e 6. E o material complementar, o Solomos, que está no site da biblioteca.